Olá! Hoje vamos fazer o nosso ovo Noura, que ficou bem famoso no meu Instagram, com mais de 1 milhão de visualizações. Vamos começar fazendo o nosso molde. Para isso, vamos usar uma folha sulfite. Vamos fazer as marcações do lado esquerdo da folha, bem no cantinho. Eu começo com um quadrado de 15 por 15 centímetros. E acima do quadrado, faremos 2 retângulos de 3 por 15 centímetros. Aliás, é importante que você aprenda a fazer esse molde para aprender a fazer de qualquer tamanho, porque eu também não vou disponibilizar para impressão. Então ficamos com os 2 retângulos, que serão nossos puxadores, de 3 centímetros de altura cada um, e o quadrado de 15 por 15 centímetros. E teremos uma altura de 21 centímetros pela largura de 15 centímetros. Mesmo com altura e largura total, você vai precisar desenhar esse quadrado e também os puxadores separadamente, tá? Deixe exatamente como eu fiz. E vamos recortar esse molde. Chegou o momento de arredondar a parte de baixo do molde. Dobramos uma vez de baixo para cima apenas o quadrado de 15 por 15 e a segunda dobra no meio do molde. Vamos marcar esse meio da dobra, que será o meio do nosso quadrado. Marco também onde ficou a metade do quadrado nas duas laterais. Pode ser marcado na frente ou nas costas, tanto faz. E agora sim, vamos começar a marcar a parte arredondada. Vamos posicionar a fita métrica do centro até a lateral, que é a medida que precisamos. Vamos continuar marcando essa mesma medida de 7,5 centímetros do centro até a lateral, do centro até a outra lateral, até terminar de arredondar esse 1/4 de círculo. Vá fazendo vários traçados para depois a gente unir esses pontos.
Caso você tenha um compasso, ficará ainda mais fácil. É só posicionar, como mostrei no vídeo. Aí eu só marquei para vocês enxergarem melhor. E já podemos cortar essa parte do molde. Agora sim, o nosso molde está pronto. Note que aqui embaixo temos a metade de um círculo. Algumas pessoas arredondaram com um cone ou um círculo menor e por isso não deu certo, mas se ainda quiser, não tem problema. Por isso, no vídeo original, eu marquei o círculo inteiro. Assim, ficará exatamente com formato de ovo. Sobre os dois retângulos superiores, eles são nossos puxadores. Olha aí. Marcamos separadamente para saber que tamanho ficará esse puxador e também para facilitar se você quiser aumentar ou diminuir somente os puxadores. Vamos dobrar também na marcação que ficou do quadrado. E cortaremos 2 vezes nessa parte menor e 2 vezes na parte maior. Precisaremos destes materiais. Eu vou cortar primeiro a parte laranja, que é a parte menor do nosso molde. Você pode marcar assim como eu fiz, um de frente para o outro. Ou, se preferir, pode dobrar o tecido ao meio. Depois é só cortar. Ficaremos com 2 partes menores. Agora, cortaremos a parte verde, que é o nosso puxador e também o forro do ovo Noura. E você pode marcar um do lado do outro, ou também dobrar o tecido e marcar uma única vez.
você que decide. E também teremos duas partes. Tudo cortadinho, vamos começar a montagem. Colocamos direito com direito na parte reta superior e faremos a costura com um pé de máquina. Colocamos do lado direito e vamos passar essa costura. Note aí no avesso que a parte verde ficará por cima da parte laranja. Continuando a montagem, vamos colocar direito com direito e também verde com verde, laranja com laranja. Veja se está tudo alinhado. Com o nosso molde, vamos marcar a abertura dos puxadores. A primeira marcação nas duas laterais será exatamente na costura que fizemos. Veja que o molde não vai encaixar nessa parte, vai sobrar um pouquinho, mas está correto. A segunda marcação com o molde aberto da primeira marcação até o final dos puxadores. Marcamos dos dois lados. Então, faremos a costura nas duas laterais e deixaremos as duas aberturas dos puxadores. E ficou assim. Vou cortar as partes arredondadas com a tesoura de picote, mas se você não tiver, você pode fazer pequenos piques. Já podemos virar toda a peça por uma das aberturas, tanto faz, tudo para o lado direito. Com a ajuda de um cabo de pincel, eu vou ajeitar bem todas essas partes arredondadas. Também vou levar ao ferro de passar e deixar tudo bem certinho. E ficou assim. Agora vamos colocar toda essa parte verde para dentro da parte laranja. Ficará para fora exatamente os nossos puxadores. Também vou passar muito bem lá no ferro, mas antes, veja esses cantinhos
Eles têm que estar bem encontrados para quando você marcar com o ferro, já vai estar na altura certa. Olha como ficou! Podemos levar a máquina e fazer um pesponto em toda a volta, exatamente em cima da parte laranja. Para facilitar, eu coloco a parte laranja para dentro e depois faço a costura. Dessa maneira, você não precisa tirar o braço da máquina. Feito isso, colocamos a parte direita para fora novamente. E agora vamos marcar o canal que passará o nosso cordão de cetim. Nesse molde, calhou dele ser exatamente a metade do meu puxador. Então, você pode só marcar ao meio e levar para a máquina. Mas, digamos que o seu puxador você fez um pouco maior. Então, a medida também será de 1,5 cm. Você vai marcar da parte laranja para cima 1,5 cm. E aqui eu já costurei os dois. Eu já deixei para vocês a medida dos cordões, mas caso o seu saquinho seja maior, você vai dobrar o cordão ao meio e deixar pelo menos de 3 a 4 dedos sobrando do saquinho. Vamos precisar de 2 cordões. Passaremos os cordões no canal de baixo. Coloco todo para o lado direito e depois todo para o lado esquerdo. E finalizo a ponta com um nó. E se você quiser fazer a ponteira sino como eu fiz nesse, eu vou deixar o link na descrição. E o nosso ovo Noura está pronto. Mas antes, vamos falar sobre aumentar e diminuir o molde. Para aumentar ou diminuir, você tem que pensar separadamente no quadrado e nos puxadores. Então, escolhemos primeiro o tamanho do quadrado. Por exemplo, escolhi 18 por 18. Determinado essa parte, aí então vamos colocar a medida dos puxadores. A largura será a mesma do quadrado e colocaremos 2 medidas iguais retangulares para cima. Para só então você ter as medidas totais. Então,
Faça sempre dessa maneira. Primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima. Para diminuir, será a mesma coisa. Você vai ter que desenhar o molde todo novamente. Primeiro o quadrado e depois os puxadores. Lembrando aí que a largura dos puxadores sempre será a mesma do quadrado inferior. Mas, Paty, eu quero aumentar apenas os puxadores. Você vai aumentar apenas essa parte de cima, né? 3 em 3, 5 em 5, sempre o dobro da medida. E vai manter a largura. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual o seu bombom preferido. O meu é o Caribe. Outra parte legal do nosso Vunora é que você pode usar do outro lado. E se você fizer de outras cores, pode usar o saquinho o ano todo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem então com as medidas finais da peça. Muito obrigada por assistir e até mais!